Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Valentim, diretora comercial da Global GCS, CNT da TOTVS. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Sartório, diretor executivo de produtos da TOTVS, para falar de um tema muito importante que é a reforma tributária. Obrigada, Rodrigo, pelo seu tempo, tá? E eu vou começar fazendo a primeira pergunta, né? O que é a reforma tributária e como ela afeta o mercado brasileiro? Legal, obrigado pelo convite, acho que é um tema super importante. A reforma tributária é algo que a gente ouve há bastante tempo, não é novo, né? A gente ouve há muitos anos que o sistema tributário brasileiro é complexo, é desigual, que tem diferenças que não deveriam ter na distribuição de recursos, na forma de cobrança. O que aconteceu é que nos últimos anos se acelerou a resolução disso no Congresso Nacional, então aquela reforma que sempre era uma promessa efetivamente vai acontecer. Ela vai impactar bastante a vida de todas as empresas e dos cidadãos brasileiros, porque ela vai instituir novos impostos, ela vai mudar forma de arrecadação desses impostos, ela vai impactar fluxo de caixa das empresas. Então é muito mais do que uma simples mudança de alíquotas e siglas, ela vai instituir uma mudança geral no panorama tributário do Brasil. Legal. E como que a TOTVS vai apoiar os clientes nesse tema? Legal, boa sua pergunta. Hoje a gente já tem dado bastante apoio para os nossos clientes com relação a conteúdo. Então a gente tem lá o espaçolegislação.totvs.com, que é o nosso hot site, que dali a gente tem uma série de documentos e informações importantes sobre a reforma. A gente tem feito também uma série de eventos que podem ser vistos no eventos.totvs.com. Então, começando com a conscientização, a gente já apoiou bastante e vai continuar apoiando os nossos clientes. A partir daí, a gente vai instituir o funcionamento adequado dos nossos RPs, porque a TOTVS tem vários RPs, todos eles terão que funcionar para esses novos impostos e para todas as obrigações. Então, eu diria que isso é o protocolar, é o obrigatório. Mas, além disso, a gente também está trazendo algumas ferramentas que, em alguns casos, são aquisições opcionais dos clientes. Eles não precisam obrigatoriamente ter, mas se eles quiserem comprar, vão ajudá-los nessa jornada da reforma tributária. Então, basicamente, é conscientizar, preparar o sistema para calcular as coisas corretamente e ferramentas complementares para ajudar a analisar a reforma, porque, na verdade, tem muita coisa que vai impactar a estratégia de negócio dos nossos clientes. Aproveitando esse gancho do que você comentou com relação aos produtos, você poderia explorar um pouquinho para o nosso público entender o que cada um desses produtos vai ajudar? Claro. A gente tem uma documentação que entra um pouquinho mais no detalhe, mas eu vou falar de uma forma geral. Todos os RPs TOTVS terão que se adaptar para o mecanismo de cálculo desses novos tributos. E a gente tem de cálculo, efetivamente calcular o valor dos impostos e principalmente que isso também faça parte dos documentos fiscais. Então, de uma forma prática, a partir de janeiro de 26, mesmo que em ambiente teste, quando eu emitir uma nota fiscal, ela já tem que refletir os tributos. Quando eu receber notas fiscais, também já virão com esses novos tributos. No caso do Proteus, que é o back-office da linha Proteus, é um dos produtos sob minha responsabilidade, a gente criou o configurador de tributos. O configurador de tributos é uma funcionalidade padrão, não precisa ser comprada, que substitui a TES para a parte fiscal. Na utilização do configurador de tributos, já é possível configurar os novos tributos que a reforma trará e também configurar os tributos atuais. Então, começa pelo configurador de tributos na linha Proteus. O configurador de tributos é algo obrigatório porque os clientes têm que parametrizar seu cálculo de impostos no configurador. Além disso, a gente tem outras ferramentas complementares. Então, a gente tem a ferramenta, por exemplo, da Systax, que é uma ferramenta que permite, de uma forma mais simples, eu parametrizar esses impostos no configurador de tributos, mas principalmente acompanhar as mudanças. Então a Systax é muito legal porque ela ajuda você a dar a primeira carga, e se você contratar o serviço de monitoramento, todas as mudanças de legislação, a Systax te avisa, sugere, e caso você dê o ok dentro do Proteus,
ele passa a usar essa nova configuração. Então é muito legal, é muito poderoso, porque ao invés de um humano ter que ficar lendo tudo que está mudando e mudar no sistema, a Systax faz isso para as empresas. Então é bem interessante. Além disso, a gente tem algumas soluções de outros parceiros que também ajudam nessa jornada. Então a gente tem a solução de inteligência fiscal da IOB, que já existia, mas foi modernizada por conta da reforma. A gente tem um lançamento recente agora, que é o TOTUS Inteligência Tributária, um produto da TOTUS, que foi distribuído para todos os Proteus. Então, todos os clientes que aplicaram recentemente patches já têm isso no seu ambiente. E essa ferramenta a gente vai deixar em degustação até 30 de junho de 2025. Pode usar gratuitamente. Se você não quiser mais usar, você pede o cancelamento. Se não, automaticamente isso vai ser incorporado na sua mensalidade. Essa ferramenta é muito legal porque ela traz dados para a estratégia fiscal. Então, ela ajuda você a entender como é o comportamento fiscal na sua empresa e fazer algumas simulações de como isso ficará com os novos impostos. Não falei aqui 100% das ferramentas, mas as principais eu diria que são essas. Então, a gente consegue ajudar o cliente tanto no que é nossa obrigação contratual, que é o caso do configurador, como outras ferramentas que aí elas podem ser adquiridas ou não pelos clientes. Perfeito. Essa ajuda é o que os clientes precisam, né, Sartori? Com relação a TOTUS trabalha com 12 segmentos, né, de mercado. Qual segmento que você acha que vai ser mais impactado, na sua opinião, né, com a reforma tributária? Alguns segmentos serão mais impactados por contas de carga tributária efetivamente. Então, que os especialistas têm trazido que vai sentir os impactos por efetivamente ter mais impostos é o segmento de serviços. Então, esse inicialmente já existe esse diagnóstico que vai ser bastante impactado. Existem alguns outros segmentos também que vão precisar estudar melhor sua operação. Por exemplo, manufatura. No passado, algumas empresas instalaram fábricas em estados com benefícios fiscais, mesmo que não é o principal estado consumidor. Com a reforma, pode ser que o seu negócio já não funcione da mesma forma. Então, isso é bem grave. Imagina você ter criado uma fábrica num estado que, com a reforma, já não te trará vantagem, né? Então, normalmente, o impacto vai variar de segmento para segmento, mas todo mundo do segmento de serviços será impactado. Manufatura precisa estudar e o segmento de logística também, por conta dessa questão dos estados e da diferença do que é feito hoje em cálculo de impostos, em apurações, esse tipo de coisa. Perfeito. E para empresas que ainda não possuem um sistema de gestão fiscal, como que você imagina que ela vai poder resolver, ou se é que vai poder resolver, essas questões da reforma tributária? Boa pergunta. A gente tem algumas empresas que têm até hoje a coragem de ter o seu RP proprietário. Então, eles já têm um custo elevado em manter um time de desenvolvimento. Com a reforma, a gente diria que esse custo vai ficar impeditivo. Então, quem não tem um RP de mercado de um fornecedor de confiança vai ter sérios problemas. A reforma, além da mudança dos impostos, ela também vai trazer algumas mudanças, como, por exemplo, a forma de pagamento. Ela traz um conceito como split payment, que é um conceito que agora você paga o imposto e o próprio agente financeiro, no caso o banco, ele que vai fazer a divisão do dinheiro entre estado, município, enfim, ela traz complexidades que para você desenvolver isso será desafiador. Então, nosso recado é procure a TOTUS para que a gente consiga te ajudar com algum RP mais adequado aí para a sua necessidade. Com certeza. Qual o conselho que você daria para as empresas, principalmente aquelas que já estão dentro do nosso ecossistema, né? Que já possuem o Proteus, principalmente porque a Global ela trabalha muito forte com o Proteus, para superar todos esses desafios da reforma tributária? Vou até olhar para a câmera esse aí. Não deixe para depois. Pode ser tarde demais. Vai ter uma concorrência por recursos bem grande no final do ano, porque todo mundo provavelmente vai deixar isso acumulado. E talvez faltem profissionais habilitados para te ajudar a configurar no sistema isso. Então, a nossa sugestão é que imediatamente comece a entender a reforma, participar dos nossos eventos e depois efetivamente tomar as ações dentro do sistema.
No caso do Proteus, a primeira ação é ter o sistema atualizado e com o configurador de tributos parametrizado. Então, isso é o passo inicial. Sem isso, 1º de janeiro, os clientes vão ter um problema. Eles não vão conseguir emitir uma nota ou receber uma nota. Então, é algo bem urgente que não dá para deixar para depois. Perfeito. Sartório, com relação aos clientes que já estão no nosso ecossistema, existe uma dificuldade de entendimento, né? Por onde ele começa, você comentou comigo que seria uma adequação no que diz respeito ao configurador de tributos. O que fazer essa relação das T's com relação ao configurador de tributos? Perfeito. Essa é a pergunta que tem gerado mais ansiedade nos nossos clientes. Afinal de contas, são quase 30 anos usando a T's como uma referência para parametrizar tributos. E isso vai mudar agora. Vai mudar por uma série de razões, principalmente porque a T's ela é algo que precisa ser modernizado para atender algumas exigências da reforma. Então, no nosso ponto de vista, essa transição é o momento ideal de substituir sua configuração fiscal da T's para o configurador de tributos para todos os seus tributos. Então, um cliente da base já pode usar nesse momento o cálculo do ICMS, IPI, qualquer imposto no configurador. Os novos impostos, ele só consegue no configurador. O configurador e a T's convivem. Então, vamos imaginar que você não consiga, em 1º de janeiro, ter os novos impostos configurados no configurador de tributos. Sua operação vai parar. Vamos imaginar que você coloque só os novos impostos no configurador de tributos e mantenha os impostos antigos na T's. O sistema vai conseguir conviver com essa situação. Ele sempre vai primeiro procurar no configurador de tributos. Caso ele não encontre aquele tributo, ele vai para a T's. Porém, não é a situação que nós recomendamos. Por quê? A reforma ela vai fazer um escalonamento de alíquotas periodicamente. Então, de tempos em tempos, você vai ter que ajustar alíquotas. Durante 10 anos, a situação no Brasil vai piorar antes de melhorar. Porque a gente vai ter os impostos velhos convivendo com os novos. Os impostos velhos vão ter suas alíquotas reduzidas e os novos aumentando, até que os impostos velhos fiquem com a alíquota zero e tudo vá para os novos. Então, provavelmente eu vou duplicar a quantidade de impostos antes de simplificar. Essa convivência, se você estiver usando a T's, ela vai ser bastante difícil, porque a T's não tem data de vigência, a T's não tem nada disso, então você vai ter que ficar fazendo backup, criando novas T's, alterando tudo isso. É um mecanismo que a T's não foi pensado para isso. Então, nossa recomendação e nossa sugestão é coloque todos os tributos o mais rápido possível no configurador de tributos. Se você não conseguir colocar todos no configurador, os novos, obrigatoriamente, você terá que colocar. A T's, ela vai, daqui a alguns anos, efetivamente morrer. Ela só servirá para relação de algumas rotinas com outros módulos, como, por exemplo, estoque. Então, aquela pergunta, atualiza estoque, gera duplicata, continuará na T's, mas tudo que é fiscal não vai mais estar na T's. Então, nossa recomendação é mapeie a sua operação, entenda quais são as T's mais importantes e, se possível, já cadastre todos os seus impostos no configurador de tributos. Essa é a nossa sugestão. Perfeito. E aproveitando essa pergunta que eu te fiz e você me respondeu, você comentou que tem esses novos produtos que a TOTVS está disponibilizando além do configurador. Pelo que você está falando, ele pode ser um grande facilitador para que a área fiscal não se sinta abandonada, porque o papel da consultoria, né, é com relação à parametrização de algo que a empresa determina. Só que o que é que precisa ser feito? Como algo muito novo, então essa solução, todas essas soluções que você comentou, faz muito sentido. Você concorda comigo? Sim, correto. O TOTVS Inteligência Tributária é para ter uma visão estratégica e entender aqueles impactos que eu citei de sua operação estar em vários estados, você entender hoje qual é o tipo de operação que você mais usa, que menos usa, qual estado você mais transaciona e também fazer algumas simulações. Então, o Inteligência, que é um produto da própria TOTVS, que, como eu falei, está em degustação, é para isso. O Systax ele já ajuda efetivamente a operacionalizar o configurador.
o que a gente entende que o Systax traz uma grande vantagem é a continuidade e o monitoramento. Então, hoje, você depende de humanos para cada mudança legal ajustar a parametrização do sistema. Com o Systax, ele automatiza isso. Então, ele, sem dúvida, vai aumentar muito a produtividade da área fiscal dos nossos clientes. Então, dentro do que você está colocando, essa carga inicial que precisa ser feita no configurador... Ela pode ser feita tanto por um humano, sem a ajuda do Systax, ou um humano com a ajuda do Systax, que isso vai ser mais rápido, mais simples. E a partir do momento que você parametriza no Systax, o monitoramento do dia a dia também fica automático. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo, porque isso vai ajudar as áreas fiscais dos nossos clientes. Daqui para sempre. Porque o prazo da reforma ele é longo, né? O período de transição estipulado pelo governo é de 10 anos. Sartório, muito obrigada pelo seu tempo, tá bom? Eu acho que foi muito esclarecedor esse bate-papo que eu tive com você. E espero que tenham gostado e que a gente possa fazer outros, né? De outros assuntos, porque afinal de contas você é responsável pelo Proteus aqui dentro da TOTVS. Agradeço de coração o seu tempo. Obrigado, eu que agradeço e contem com a gente aí para o que vocês precisarem. Maravilha. Para quem quiser saber mais informações, né, porque aqui foi só uma degustação, curte o nosso vídeo e entre em contato conosco, né, para que a gente possa esclarecer ou falar com os especialistas em alguma reunião específica.